Seja muito bem-vindo e bem-vinda, Mulheres em Debate está no ar. E essa edição do programa vai debater um assunto muito noticiado, mas que ainda não é completamente compreendido. Você aí que está nos assistindo, sabe o que é feminicídio? Entende que a violência doméstica pode acabar em morte? Pois é, para falar sobre o tema, eu recebo duas profissionais que viveram na pele a violência e que agora trabalham para transformar a vida de centenas de mulheres sumatogrossenses. O nosso bate-papo é com Maria Tereza Trade, psicóloga, subsecretária adjunta da Subsecretaria de Cidadania, e também com a Bruna de Oliveira, técnica da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Seja bem-vinda, Tetê. Obrigada. Tomar a liberdade de te chamar assim. Com certeza, pode chamar. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, é um prazer. O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Subsecretaria de Cidadania e também da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, lançou oficialmente a campanha estadual de combate ao feminicídio. Eu estive por lá. Vamos conferir a reportagem. É impossível ficar indiferente a essa mensagem. Cala a boca que quem manda em você sou eu! Não! Você vai tirar essa roupa agora! Eu não vou Tira essa roupa agora! Eu não vou tirar! Ai, para! A campanha de combate ao feminicídio de 2019 vem para fazer valer a importância e o esforço do poder público no combate a um crime que revela a cada dia um cenário mais preocupante. Por isso, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Poder Judiciário estão juntos em mais uma campanha estadual de combate ao feminicídio, para demonstrar que é preciso dar um basta na morte de mulheres. O governo faz a campanha publicitária, convoca as instituições, mas é muito mais um despertar da sociedade que nós temos que combater isso. Quem ama não mata, né? E essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher é um erro. Nós precisamos meter a colher, sim, para evitar com que as mulheres continuem sendo vítimas de violência, principalmente dentro do lar. Quem que pode ser a favor do feminicídio? Ninguém. Então é dar visibilidade a isso, esse evento é para isso. Está aqui o governo do Estado, está a Assembleia Legislativa, está o Tribunal de Justiça, todos juntos e irmanados, no sentido de mostrarmos que a mulher tem que ser tratada como uma rosa. Então, nós temos aí essa visibilidade toda no nosso Estado, em função de que nós temos a primeira Casa da Mulher Brasileira aqui no Mato Grosso do Sul. E isso mostrou e demonstrou o quanto nós estamos avançados no combate ao feminicídio. Vale lembrar que Mato Grosso do Sul é amparado por lei estadual que estabelece o dia 1º de junho como Dia Estadual de Combate ao Feminicídio e a primeira semana do mesmo mês como a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. A data foi escolhida por marcar o primeiro feminicídio em Mato Grosso do Sul. Isis Caroline da Silva foi assassinada pelo namorado em 2015. As ações da Semana Estadual de Combate ao Feminicídio têm o objetivo de alertar e sensibilizar a população sobre esse crime proveniente da violência de gênero. Para se ter uma ideia, no Brasil, a cada 2 horas, uma mulher é morta. Em Mato Grosso do Sul, os números também são alarmantes. Nós não superamos nem o primeiro semestre e 16 mulheres já morreram aqui no estado. 4 na capital e 12 no interior. Mato Grosso do Sul tem uma investigação muito célere, tem um olhar diferenciado desses casos de feminicídio e isso colabora para a gente ter quase 100% de autoria de prisão de autores de feminicídios. Isso é um ranking importante também, que é uma média nacional, aliás, até superior à média nacional de elucidação de crimes pela Polícia Civil. Nós temos equipamentos que acolhem com dignidade a mulher vítima de violência, o que também colabora para que ela seja encorajada a registrar maior a violência doméstica. Agora, lamentavelmente, os números de violência com morte continuam crescendo. Foi o crime que mais cresceu comparando o primeiro quadrimestre do ano passado com o primeiro quadrimestre desse ano. De todos os crimes contra a vida, o feminicídio cresceu muito. Além dos casos de feminicídio consumados, o Estado registrou 43 tentativas, segundo dados da Delegacia Geral da Polícia Civil. O feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, tipificado como crime hediondo em março de 2015 por meio da lei de número 13.104 e que alterou o Código Penal.
Bom, a gente acabou de conferir o VT, né, o lançamento da campanha estadual de combate ao feminicídio, e eu tô aqui com duas personagens, duas mulheres que trabalham junto ao poder público nesse combate à violência doméstica e também ao feminicídio, e duas pessoas que têm histórias interessantes. Então eu vou começar perguntando para elas. Eu vou começar com a Tetê Trade, que é uma pessoa bastante conhecida, de uma família tradicional da nossa cidade. Falar um pouquinho sobre essa sua experiência e também o que te motivou a ajudar as mulheres. É um grande prazer estar aqui junto com vocês, ainda mais para a gente falar sobre um assunto tão sério como esse que vem acontecendo muito no nosso estado, no Brasil inteiro, que é a violência contra as mulheres e a questão do feminicídio, né? Tudo começou nessa minha história quando eu passei pela questão eu fui vítima da violência doméstica, né? Tive um parceiro no qual nós convivemos durante um tempo, com muito carinho, com muito amor. Aí depois vieram muitos ciúmes, muita questão do controle, querendo me comandar, e eu fui achando aquilo estranho, porque eu nunca tinha visto em outros relacionamentos comportamento como esse. E fui suportando até o momento que eu fiquei grávida, depois de algum tempo de relacionamento, e aí as agressões, que antes eram apenas agressões psicológicas, morais, patrimoniais, eram essas, não havia ainda a violência física, eu fui suportando até o momento que ele me agrediu pela primeira vez, e eu falei, não, isso aí tá errado, vou dar um basta. E aí começou a minha luta, o meu engajamento em relação a essas questões da violência contra a mulher. E é difícil dizer não para um parceiro que ainda é pai de um filho seu? Pois é, isso é uma questão muito difícil, e a gente sabe que existe o ciclo da violência doméstica, né? E dentro desse ciclo existe o momento que o agressor, após a agressão, ele pede desculpas, ele tenta voltar para a família, né? Dizendo que ele vai ficar melhor, que aquilo foi só um impulso, um comando sem pensar, né? E aí eles pedem para a gente voltar. E quando existe aquela dependência emocional, que eu sempre friso que essa dependência emocional é muito maior do que, muitas vezes, a dependência financeira, né? A dependência emocional, porque ela acaba fazendo com que você fique com medo de sair da relação e não dar conta de viver sem aquele parceiro. Bom, eu vou interromper um pouquinho, Tetê, para vir para a história da Bruna. A sua história, Bruna, virou, né, manchete dos noticiários locais, virou, acho que tema também até nacional, se eu não me engano, porque a sua história, como de muitas outras mulheres que acabam não vindo para a mídia, também impressionam muito, porque chegam prestes realmente de se tornarem um caso de assassinato, né? Um caso de feminicídio, como se tornou essa lei de 2015. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o início dessa relação sua e como é que ela terminou. Sim, meu relacionamento, que infelizmente terminou assim, ele não é muito diferente do que a Tetê com todo o relacionamento dela. Normalmente as relações abusivas, ela tem o mesmo percurso. A mulher, ela inicia o relacionamento criando expectativas, ela planeja, ela idealiza uma relação. Muitas vezes ela acredita que naquele conto de fadas, e não foi diferente na minha história. Eu fui casada por 7 anos, e durante esses 7 anos eu sofri todos os tipos de violência. A violência física, ela era muito presente, ela acontecia assim com bastante frequência, porém a violência psicológica, ela era absoluta, ela sempre dominou a relação. Então, os ciúmes, a dominação, e esse relacionamento, ele tirou muito quem eu era de verdade. Você começou a fazer só coisas que ele gostava e não que você gostava. Exatamente. E as decisões simples do dia a dia, que seriam ir ao supermercado, ir à casa dos meus pais, visitar alguns amigos, não era permitido. Eu deveria fazer o que ele queria no tempo dele. No início era um relacionamento maravilhoso, que é uma característica
desse tipo de relacionamento. Ele era um homem atencioso, que tinha um cuidado, ele sempre perguntava como eu estava, o que eu estava fazendo, e no início eu entendia como um cuidado, como se ele estivesse preocupado comigo. Então, depois de um tempo, esse cuidado ele se transformou num controle. Num excesso de controle, de ciúmes, e logo em seguida começaram as agressões físicas. Então era muito sutil. O início começava com um empurrão, um tapa nas mãos, um tapa na perna, algumas coisas negativas, um puxão de cabelo, mas principalmente psicologicamente eu era diminuída. Bruna, antes de você terminar de contar a sua história pra gente, que eu sei que o desfecho, ele vai servir de exemplo para muita gente, eu queria saber de vocês o seguinte, tendo um parceiro dominador, sedutor, né, alguém que realmente abraçou vocês e vocês se sentiam únicas, e o ciclo da violência começou dessa forma, pessoas que estavam próximas, parentes, amigos, ninguém reparava nada, ninguém via nada? Na verdade, o que ocorre, Lívia, é que esses agressores, eles são pessoas extremamente manipuladoras. Então, eles escondem a parte ruim deles, mostrando, revelando apenas para nós companheiras. Então eles são excelentes, muitas vezes são excelentes filhos, muitas vezes têm muitos amigos. Na sociedade eles são pessoas que se apresentam de forma muito carinhosa, muito amigável. Só que dentro de casa, no relacionamento com a esposa ou com a companheira, ele é agressor. Então, fica pra gente muitas vezes, o que eu digo da questão da dependência emocional. Por quê? Porque quando a gente sente que a gente não tem forças para sair da relação, eles se sentem mais fortalecidos, os agressores. E assim, muitas mulheres vão vivendo. E ficam com a impressão ainda de que são culpadas, né? Exatamente. Muitas pessoas, eu vejo, né, as mulheres sendo julgadas o tempo todo, inclusive numa situação de violência, em que as pessoas questionam: o que você fez para ele? Exatamente. Por que você colocou essa roupa? Né? E é impressionante isso do jeito que acontece. Você provocou ele para ele ter te agredido 2, 3 vezes? Existem muitas dessas perguntas, e não é só de homens, não, principalmente de mulheres. Isso é comum? Foi comum contigo também, Bruna? É algo muito frequente que acontece nesse tipo de relação, é que o agressor, além desse controle, ele isola essa vítima. Ele afasta ela dos amigos, da família, e as pessoas não percebem porque é como se fosse uma opção da mulher ela se isolar. Como eu escuto muitas pessoas falando a respeito, e muitas dizem que uma mulher ela se transformou logo após iniciar um relacionamento. Ela se isolou, ela vive somente para o parceiro. Então, na verdade, essa é uma característica muito, eu diria que é a primeira característica da relação abusiva, é o isolamento da mulher. Então, é esse jogo psicológico que o agressor faz, que é de tirar ela do seu convívio social, para que seja mais fácil dominar ela. Olha, eu estou impressionada, e eu fiquei mais impressionada ainda com toda essa situação quando nós fomos na escola estadual Manuel Bonifácio, se eu não me engano, é esse o nome da escola. Sim. E as crianças, as adolescentes, elas tiveram contato até com a Bruna, comentei aqui num programa nosso, e elas não sabiam que violência doméstica, que violência conjugal também se configurava quando aquele homem pedia para ela trocar a cor de um batom, pedia para não vestir uma roupa, ou quer acompanhá-la numa entrevista de emprego para saber aonde que ela vai trabalhar. Exato. E a cultura, né, tá muito assim arraigada, né, de indícios patriarcais, e que nem sempre as mulheres elas captam. Exatamente. E esse é um trabalho que nós temos, né, que fazer principalmente na questão da educação. Na educação, nas crianças pequenininhas, fazendo palestras em escolas,
desconstruindo todos esses conceitos machistas, patriarcais, que hoje trazem toda essa consequência de que a mulher tem que ficar dentro de casa, tem que ser submissa, tem que suportar um relacionamento, não importa o que ela passe, ela tem que suportar. Então isso aí nós temos que desconstruir. Esse é um papel fundamental de nós que hoje estamos aí engajadas nessa luta no combate à violência contra as mulheres. Bom, eu tenho que chamar o intervalo, mas antes do intervalo eu quero perguntar para a Bruna qual foi a sua impressão dessas adolescentes, dessas crianças, né? São jovens, mas não são adultos também, né? O que você achou? Qual foi a sua impressão a respeito de levar essa história para elas? Então, esse trabalho com adolescentes, ele é maravilhoso porque você mostra e você aprende, você ensina também muitas coisas que estão enraizadas. Essa desconstrução, logo no início da formação da personalidade, das relações sociais deles, faz toda a diferença. Eles percebem, você inicia essa discussão e eles mesmos percebem as diferenças, o que é certo e o que é errado. Cria na gente assim uma esperança de que as pessoas se transformem, que o futuro deles pode ser diferente. Você conta com eles como multiplicadores. Muito bom, e nós vamos para um rápido intervalo. Mulheres em Debate está no ar. Hoje a gente está falando de combate ao feminicídio com a TT Trade, subsecretária adjunta da Subsecretaria de Cidadania, e também com a técnica da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a Bruna de Oliveira. A gente já volta. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O programa Mulheres em Debate está de volta falando sobre combate ao feminicídio, assunto super importante. E antes da gente prosseguir com o nosso bate-papo, vamos conhecer o trabalho de acompanhamento psicológico do CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que fica aqui em Campo Grande. É nesta casa, na rua Pedro Celestino, em Campo Grande, que funciona o CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, vinculado à Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul. O local presta atendimento psicológico e social humanizado e especializado para mulheres vítimas de violência. Esse acompanhamento com auxílio da psicoterapia é promovido com o apoio das psicólogas Célia e Silvia. Ambas as profissionais acreditam que o tratamento é fundamental no processo de recuperação. Primeiro passo, nós acolhemos essa mulher com toda a sua história de vida, né? Então, a história que ela traz dos seus pais, né, daquele relacionamento abusivo, no seu contexto social. Então, nós vamos trabalhar a sua intimidade. Quando ela entra no processo de psicoterapia, ela consegue ir percebendo, né? A psicoterapia vai dando, assim, instrumentos para que ela possa entender o que está acontecendo e voltar a ter sua autoestima, sua confiança. Então, nós buscamos atender essa mulher desprovido de toda e qualquer
preconceito. Então ela sai daqui fortalecida, sabendo o que ela tem que fazer, né? Que ela não pode mais ficar nessa relação e nem voltar para essa relação, senão ela pode ser morta. Psicoterapia é justamente isso, oferecer um caminho que essa pessoa resgate o que ela tem de mais sagrado, que é o amor próprio. As psicólogas explicam que desde a chegada ao CEAM, as mulheres são amparadas e acolhidas para enfrentar esse momento difícil. As mães que não têm onde deixar as crianças também recebem suporte do local para concluírem o tratamento. A ideia é que as vítimas entendam a importância da rotina de consultas, uma vez que é o principal ponto de apoio para que a paciente não se renda novamente a um relacionamento abusivo. Elas sabem que ou elas procuram ajuda ou elas vão perder o que elas têm de precioso, que é a própria vida. Então, quando ela tem esse entendimento, né, ela vai à busca de alternativas. Só a denúncia e não entender o que está acontecendo, elas ficam muito perdidas, né? Mas o que é isso? Será que se eu voltar, dar mais uma chance, ele melhora? Então, quando ela vem no tratamento, ela consegue perceber que ela está em risco. Então, quando você atende esta mulher, ela vai fortalecer ela mesma, ela vai fortalecer os seus filhos, vai fortalecer todas as demais pessoas que estejam ao seu redor. Nos primeiros 4 meses de 2019, já passaram pelo CEAM 110 mulheres. Em 2018, foram 358 atendimentos. Vale lembrar que o local funciona de segunda a sexta-feira, sempre das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. O telefone de atendimento é o 0800 67 12 36. E também nós temos deixar bem claro que nós atendemos as mulheres vítimas de violência e nós também atendemos as mães que perderam suas filhas em função do feminicídio. Então, esse atendimento também é oferecido aqui dentro do centro de atendimento. Trabalho muito legal, excepcional que essas psicólogas que a gente acabou de assistir estão fazendo, e a gente está de volta com o nosso bate-papo, recebendo aqui a Maria Tereza Trade, psicóloga, subsecretária adjunta da Subsecretaria de Cidadania, e também a Bruna Oliveira, técnica da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Bom, eu comecei, a perguntar para a Bruna um pouco da história dela no bloco anterior, Você comentou a respeito do início do seu relacionamento, de como a violência começou. Agora comenta como é que ela terminou e como que você conseguiu sair dessa. Então, em setembro de 2017, eu me separei. Ele não aceitava o fim do relacionamento e 2 meses depois, infelizmente, nós já estávamos separados. Ele invadiu a minha casa de madrugada e começou a me agredir enquanto eu dormia. Era por volta de 3 ou 4 horas da manhã. E ele iniciou uma sessão de vários golpes muito violentos. Eu fui agredida com pé de cabra. Foram vários golpes, cabeça, nos braços, no rosto. Eu acordei muito desorientada, eu só conseguia me defender. Eu, com a defesa de reflexo, eu ergui o braço e o meu braço foi quebrado com um golpe. Os 2 ossos do meu braço direito foram quebrados. Eu notei que você tem uma cicatriz bem grande no braço. Sim, eu tive que passar por cirurgia. Hoje eu tenho placas no braço, mas além do braço quebrado, foram mais de 20 pontos na cabeça. Eu consegui fugir com o braço quebrado de dentro de casa. Eu corri por volta de aproximadamente umas 6 quadras. Nessas 6 quadras, eu gritei por socorro, eu me escondia porque ele me perseguia, ele foi atrás de mim de moto, eu só escutava o barulho, eu não vejo muito bem sem óculos, eu tenho um problema nos olhos e eu saí de casa, eu estava dormindo, eu corri de madrugada, eu estava descalça, de camisola, sem óculos, com o braço quebrado e ele me encontrou nesse caminho. Ele me atropelou, ele voltou de moto, atropelou, bateu com a moto nas minhas pernas e eu caí no chão em cima do braço quebrado. Quando eu caí,
ele começou a chutar a minha cabeça. Chegou a desistir em algum momento? Passou alguma coisa pela sua cabeça parecida com isso? Então, nesse momento eu desisti porque eu fechei os olhos e eu me lembro assim, eu tenho a lembrança desse momento que eu deitei e de lado enquanto ele me chutava e eu só fechei os olhos porque eu não conseguia mais, eu achei que eu não aguentaria. Quando eu abri os olhos, eu vi algumas pessoas, ali eram 4 pessoas, se eu não me engano, e essas pessoas tentavam entender o que acontecia naquele momento. No momento que eu abri os olhos e vi pessoas, eu fiquei desesperada e eu levantei, segurando meu braço e pedindo socorro. Eu sangrava muito porque eu tive cortes muito grandes na cabeça, além do rosto. Eu só pedia ajuda. E eu pedia para as pessoas chamarem a polícia, eu pedia para eles me tirarem de lá. E eles perguntavam para o meu agressor o que estava acontecendo. Não queriam saber se você estava ali, pelo amor de Deus? Não, chama a polícia. Eu estava nessa situação, eu estava completamente debilitada, eu tinha uma fratura, sangrava muito e as pessoas perguntavam a ele. E ele simplesmente falava para essas pessoas que era briga de marido e mulher. E eu ficava desesperada e ele aproveitou esse momento e fugiu, meu agressor. Essas pessoas, e eu me lembro perfeitamente disso, e isso é o que mais me marca, porque enquanto eu pedia socorro para as pessoas, eles começaram a discutir entre eles e eles falaram que era briga de marido e mulher e eles não deveriam ter parado. E eles entraram no carro e foram embora. E eu tinha certeza que ele ia voltar, o meu agressor, ele voltaria e ele ia continuar me espancando. Sim, até chegar ao extremo. Porque o objetivo de alguém que atropela uma pessoa, né? Exatamente. Quebra o braço em 2 partes, provavelmente o que ele queria. É uma medida extrema. E, Tetê, a gente está falando de situações complicadas, por exemplo, a da Bruna, que é uma sobrevivente, né? Uma história para a gente usar como exemplo para que outras mulheres elas se livrem, né? Desse grande mal, desse agressor, antes de uma situação como essa venha acontecer. E na sua história você estava grávida. Muitas mães também sofrem violência dos seus próprios maridos, dos seus parceiros. E o que passava pela sua cabeça? Então, no momento que eu fui agredida, nesse dia, que foi quando eu também terminei o relacionamento, e ele disse para mim, não, se eu ficar longe de você, se você não for minha, você também não vai ser de ninguém. Aí ele entrou dentro da minha casa também, na tentativa de me agredir e de me matar, e fez todas essas agressões na frente da minha filha, de 16 anos, que estava presente na minha casa, e do nosso filho de 3 anos de idade, e eu estava grávida do 2º filho dele, 5º filho meu, estava grávida de 1 mês. Naquele momento, o que só passava na minha cabeça era salvar a vida dos meus filhos, que ali estavam. Porque quando ele entrou, ele estava muito transtornado, né? E o meu medo era que ele realmente fizesse essa bobagem, essa loucura de me matar os filhos, os 2 meus filhos, o filho dele que estava ali, e depois dar um tiro na cabeça dele, né? E ele tinha bebido, tinha feito uso de alguma substância? Provavelmente sim, porque não estava no estágio normal dele, né? No estado normal. Então, provavelmente sim, mas isso não é uma justificativa, né? Para que a pessoa saia tomando atitudes como essa, não, tão nada violentas, justifica, né? Sem dúvida. Então, no momento, os meus filhos, os 2, ajoelharam, pediram para ele não me agredir, para ele não fazer aquilo que ele estava fazendo, e nós gritamos muito por socorro. E eu moro num apartamento, nós gritamos muito por socorro. O porteiro entendeu que tinha alguém ali que estava passando por uma emergência, mas não sabia o que era, e chamou a polícia. E quando a polícia entrou dentro do meu apartamento, ele estava me agredindo na frente das 2 crianças, dizendo que ele ia me matar. Então, naquele momento, eu achei também, Lívia, que eu fosse morrer. Né? A gente eu tinha a certeza de que aquilo ali seria o último momento da minha vida. Né? E aí foi quando os policiais militares entraram, foram 3,
E aí, imediatamente, ele levantou, me largou no chão e falou para os policiais: vamos chegar, aqui é só uma briga de marido e mulher. Isso aqui que você está vendo é normal na casa de todo mundo. E os policiais ali viram que eu estava sangrando, estava perdendo já o bebê que eu estava gestante de 1 mês, né? Graças a Deus eu não perdi, hoje eu tenho essa criança, está com 4 anos, tenho o Theo também com 8 anos, e depois de algumas conversas, ele levou o agressor preso. Para a gente encerrar, falar sobre a importância desse acompanhamento psicológico, nós temos ferramentas hoje em dia para dar suporte para essas mulheres que sofrem, né? Vocês duas, tanto a Bruna quanto a TT, passaram por esse acompanhamento, uma recomendação, uma dica, o que você diria para uma mulher dessas, Bruna? O processo de você se recuperar de uma violência, para você sair de uma violência também, é um processo muito difícil. Hoje você percebe que a mulher ela é condenada antes. Então, ter essa força e saber que ela não está sozinha é o diferencial. Na situação que eu passei, eu tive a oportunidade de conhecer o CEAM, que foi apresentado agora há pouco. Para mim foi uma oportunidade única, foi transformador. Eu digo que eu posso estar aqui hoje, eu posso falar dessa maneira, eu tenho forças para lutar por outras mulheres também, a partir do CEAM. Eu me conheci no CEAM, eu entendi o meu papel como mulher. Uma coisa muito importante, um ponto que é crucial nesse processo é entender que a culpa não é da mulher, que a mulher ela não precisa sentir vergonha por ser vítima, e a gente precisa abrir esse espaço para que as mulheres falem sobre isso. Nós precisamos incentivar essa fala de que a violência ela não é motivo de vergonha para a mulher. A mulher ela precisa se libertar disso, e isso precisa entrar nas discussões em todos os lugares. Todas as pessoas precisam conversar a respeito disso, porque não é uma simples briga de marido e mulher. É um caso que toda a sociedade, é uma preocupação de toda a sociedade, é responsabilidade de todo mundo a vida. Sem dúvida, e a gente está trazendo aqui justamente divulgação para essas ferramentas que são importantes. E TT, para a gente finalizar também, falar para todas as pessoas que estão nos assistindo, a gente fala muito com foco nas mulheres, mas eu acredito que seja na sociedade como um todo, justamente para quebrar esse ciclo de violência, para quebrar essa cultura ruim que nós temos aqui no nosso país ainda. Exatamente. E como a Bruna disse, né, no caso dela, que as pessoas falavam, não vamos chegar porque é uma briga de marido e mulher. Eu vou dizer a todos vocês que estão nos assistindo que em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Porque quando a gente mete a colher, quando você escuta alguma pessoa gritando, uma mulher pedindo socorro, você está ali parado, sem tomar nenhuma decisão, você pode ter certeza que aquela vida ela pode se perder e que você pode salvar essa vida sim. Então a gente tem falado muito isso, Lívia, quebrando esses paradigmas, quebrando esses modelos antigos desse patriarcado, dessa sociedade machista, dizendo que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, porque você pode estar salvando uma vida. Bom, quero agradecer a participação de vocês duas, bate-papo muito legal, pena que não temos mais tempo, né, para conversar. TT Trade, subsecretária adjunta da Subsecretaria de Cidadania, obrigada pela sua presença, Lívia. Seja sempre bem-vinda. Conte conosco sempre que você precisar, estaremos à disposição. Muito legal, Bruna Oliveira, também técnica, né, da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, obrigada pela sua participação, obrigada por dividir a sua história com a gente também. É um prazer enorme estar aqui. Bom, Mulheres em Debate vai ficando por aqui. Se você quiser acessar as edições anteriores, é só se ligar no canal da TV Assembleia no YouTube. Não deixe de compartilhar com os amigos, com os familiares. Vamos quebrar esse ciclo de violência, né? Lembrando que todos os telefones úteis estão aqui na nossa tela. Voltamos em breve com um novo tema e até lá!